Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 142, estamos no período da realeza e vamos ouvir segundo livro de Samuel 24, primeiro livro das Crónicas 29 e Salmo 30. Segundo livro de Samuel 24. A cólera do Senhor inflamou-se de novo contra Israel e excitou David contra eles, dizendo: Vai, faz o recenseamento de Israel e Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e faz o recenseamento do povo, de maneira a que eu saiba o seu número. Joabe disse ao rei: Que o Senhor teu Deus multiplique o povo 100 vezes mais do que agora, e que o rei meu senhor o veja. Mas que pretende o rei meu senhor com isto? Contudo, a ordem do rei prevaleceu sobre a opinião de Joabe e dos chefes do exército. Saíram Joabe e os chefes do exército da presença do rei e foram fazer o recenseamento do povo de Israel. Passaram o Jordão e começaram por Aroer e a cidade situada no meio do vale, e por Gad até Jazer. Foram depois a Gileade e à terra dos Hititas, em Cades, e chegaram até Dan. Dali dirigiram-se para Sidon. Atingiram a fortaleza de Tiro e passaram em todas as cidades dos heveus e dos cananeus, chegando até Negueb de Judá, em Berseba. Percorreram assim todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Joabe apresentou ao rei a soma do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que manejavam a espada e em Judá 500.000 homens. Feito o recenseamento do povo, David sentiu remorsos e disse ao Senhor: Cometi um grande pecado ao fazer isto, mas perdoa, Senhor, a culpa do teu servo, porque procedi como um insensato. Pela manhã, quando David se levantou, o Senhor tinha falado ao profeta Gad, vidente de David, nestes termos: Vai dizer a David: Eis o que diz o Senhor. Dou-te a escolher entre 3 coisas. Escolhe uma das 3 e a executarei. Gad foi ter com David e referiu-lhe estas palavras, dizendo: Que preferes? 7 anos de fome sobre a terra, 3 meses a fugir diante dos inimigos que te perseguem, ou 3 dias de peste no teu país? Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. David respondeu a Gad: Vejo-me em grande angústia. É melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. O Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã daquele dia até ao prazo marcado. Morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. O anjo estendeu a mão contra Jerusalém para a destruir. Mas o Senhor arrependeu-se desse mal e disse ao anjo que exterminava o povo: Basta, retira a tua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Arauna, o Jebuseu. Vendo o anjo que feria o povo, David disse ao Senhor: Fui eu que pequei, eu é que tenho a culpa. Mas estes que são inocentes, que fizeram? Peço que descarregues a tua mão sobre mim e sobre a minha família. Gad foi ter com David naquele dia e disse-lhe: Sobe e levanta um altar ao Senhor na eira do Jebuseu Arauna. David subiu então, cumprindo a palavra de Gad, como o Senhor tinha ordenado. Arauna olhou e viu aproximar-se o rei com a sua comitiva. Adiantou-se e prostrou-se diante do rei, dizendo: Porque vem o rei, meu senhor, à casa do seu servo. David respondeu: Para comprar a tua eira e construir aqui um altar ao Senhor, a fim de que o flagelo cesse de afligir o povo. Arauna disse a David: Tome-a, pois, o meu senhor e rei, e ofereça o que melhor lhe parecer. Ali estão os bois para o holocausto, o carro e o jugo para a lenha. Ó rei, Arauna tudo oferece ao rei. E Arauna acrescentou: Que o Senhor teu Deus te seja propício. O rei disse-lhe: Não será assim, mas pagar-te-ei o seu justo valor. Não oferecerei holocaustos ao Senhor meu Deus que não me tenham custado nada.
E David comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, levantou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. O Senhor compadeceu-se da terra e cessou o flagelo que assolava Israel. Primeiro livro das Crônicas 29. O rei David disse a toda a Assembleia: Meu filho Salomão, o único que Deus escolheu, é ainda jovem e fraco, e a obra é considerável, pois este palácio não se destina a um homem, mas ao Senhor Deus. Empenhei todos os meus esforços para a casa do meu Deus: ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, bronze para os objetos de bronze, ferro para os objetos de ferro, madeira para os objetos de madeira, pedra e ónix e pedras polidas, pedras preciosas de diversas cores e mármores em grande quantidade. Além disso, o ouro e a prata que possuo como minha propriedade, dou-os por amor à casa do meu Deus, além de tudo o que preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata fina para revestir as paredes das salas. Ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata e para todo o trabalho dos artífices. Quem quer hoje oferecer espontaneamente donativos ao Senhor? Os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os chefes de milhares e de centenas e os intendentes do rei fizeram donativos voluntários. Deram para o serviço do templo de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Aqueles que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa de Deus, depositando-as nas mãos de Jael, o Gersonita. O povo alegrava-se com as suas oferendas voluntárias, pois era de coração generoso que as faziam ao Senhor. O próprio rei David sentiu uma grande alegria. David bendisse o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo: Sê bendito para sempre, Senhor, Deus do nosso pai Israel. A ti, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a majestade e a glória, porque tudo te pertence no céu e na terra. A ti, Senhor, a realeza, pois estás soberanamente elevado acima de todos os seres. É de ti que vem a riqueza e a glória, és tu o Senhor de todas as coisas. Na tua mão residem a força e o poder. Ela tem o poder de dar grandeza e solidez a todas as coisas. Por isso, ó nosso Deus, nós louvamos e celebramos o teu nome glorioso. Quem sou eu e quem é o meu povo para que possamos fazer-te voluntariamente estas oferendas? Tudo vem de ti e não oferecemos senão o que temos recebido da tua mão. Diante de ti não passamos de estrangeiros e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, todas estas riquezas que preparamos para construir uma casa ao teu santo nome, recebemo-las da tua mão, a ti pertencem. Eu sei, meu Deus, que perscrutas os corações e amas a retidão. Por isso, é na retidão e na espontaneidade do meu coração que te ofereço tudo isto, e é com alegria que vejo agora o teu povo aqui presente trazer-te voluntariamente as suas oferendas. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nossos pais, guarda para sempre no coração do teu povo estas disposições e estes sentimentos, e dirige para ti o seu coração. A meu filho Salomão dá um coração íntegro, para que observe os teus mandamentos, os teus preceitos e as tuas leis e os ponha em prática, e te construa esta casa da qual fiz os preparativos. David disse a toda a Assembleia: Bendizei o Senhor nosso Deus. E toda a Assembleia bendisse o Senhor, Deus de seus pais, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. No dia seguinte, imolaram vítimas ao Senhor e ofereceram em holocausto 1.000 touros, 1.000 carneiros e 1.000 cordeiros, com libações e sacrifícios em grande quantidade por todo o Israel. Nesse dia comeram e beberam diante do Senhor com grande alegria. Pela segunda vez, proclamaram rei a Salomão, filho de David, e ungiram-no rei diante do Senhor. Ungiram também Sadoc como sumo sacerdote. Salomão tomou posse do trono do Senhor como rei no lugar de David seu pai. Prosperou e todo o Israel lhe obedeceu. Todos os chefes e heróis e todos os filhos do rei David prestaram homenagem ao rei Salomão. O Senhor elevou Salomão ao mais alto grau de grandeza à vista de todo o Israel,
dando-lhe um reinado glorioso como nenhum rei de Israel teve antes dele. Assim reinou David, filho de Jessé, sobre todo o Israel. A duração do seu reinado sobre Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebron e 33 anos em Jerusalém. Morreu após uma velhice feliz, em idade muito avançada, cheio de riquezas e de glória. O seu filho Salomão sucedeu-lhe no trono. Os feitos do rei David, dos primeiros aos últimos, estão relatados nos Atos de Samuel, o vidente, nos Atos do profeta Natan e nos Atos do vidente Gad. Aí se conta o que foi o seu reinado, as suas proezas, os sucessos de que foram protagonistas ele, Israel e todos os outros reinos daquelas terras. Salmo 30. Salmo, Cântico da dedicação do templo, de David. Senhor, eu te enalteço porque me salvaste e não permitiste que os inimigos se rissem de mim. Apelei a ti, Senhor meu Deus, e tu me curaste. Senhor, livraste a minha alma da mansão dos mortos, poupaste-me a vida para eu não descer ao túmulo. Cantai salmos ao Senhor, vós que o amais, e dai-lhe graças lembrando a sua santidade. A sua indignação dura apenas um instante, mas a sua benevolência é para toda a vida. Ao cair da noite vem o pranto, e ao amanhecer volta a alegria. Eu dizia na minha felicidade: jamais serei abalado. Senhor, foste bom para mim e deste-me segurança. Mas se escondes a tua face, logo fico perturbado. Clamo a ti, Senhor, e imploro a piedade do meu Deus. Que vantagem tiras da minha morte e da minha descida à sepultura? Porventura poderá o pó louvar-te ou anunciar a tua fidelidade? Ouve-me, Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, vem em meu auxílio. Tu converteste o meu pranto em festa, tiraste-me o luto e vestiste-me de júbilo. Por isso, o meu coração te cantará sem cessar. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 142 do podcast Mais 365. Espero que estejamos no top 1, ok, malta? Eu espero que a palavra de Deus seja mais forte e vencedora em relação a tudo o resto, porque queremos que Deus reine e que a sua glória impere pelos séculos dos séculos. O episódio de hoje eu chamei-lhe Corações Inteiros e Alegres. Porquê? E estás comigo, desculpa, preciso dizer isto. Estás comigo, o Padre Pedro Figueiredo. E é uma alegria estarmos juntos e em mais uma etapa deste nosso caminho. É uma peregrinação autêntica e vamos avançando a percorrer a história da salvação. Se tens o teu plano de leitura à mão, então podes hoje fazer uma marca especial, porque hoje é o dia de acabarmos mais uma etapa importante da nossa peregrinação. É incrível ver como, dia após dia, nos deixamos moldar pela voz de Deus e passamos a ver a vida através das Escrituras. Então o que é que vemos hoje? Hoje as leituras falam-nos do peso das nossas escolhas. Trazem-nos o fecho do reinado de David com dois contrastes marcantes. No fim do segundo livro de Samuel, David cai na tentação de fazer um recenseamento do povo. Parece algo inofensivo, não é? Falámos sobre isso. Mas o problema foi a intenção. A intenção do coração de David é contar o seu exército para saber o seu poder. E deixa de ser administrador ou mordomo de Deus ou servo de Deus para alguém que se sente dono das pessoas e que controla a coisa e está na posse e queres. E é lixado isto, é mesmo complicado. Por outro lado, no fim do livro de Crónicas, do primeiro livro de Crónicas, vemos o David que todos amamos. Que é quem? Aquele David humano, aquele homem que prepara a construção do templo e que com o coração inteiro oferece tudo o que tem e inspira o povo a fazer o mesmo com uma grande alegria, uma alegria transbordante. Terminamos com o Salmo 30, um hino de quem sabe que depois da noite do erro e do choro, a alegria de Deus vem sempre com o amanhecer. Depois da tempestade, vem o quê? A bonança. Vem sempre com o amanhecer, a alegria de Deus. É por isso que São João às tantas diz: nós não somos filhos das trevas, somos filhos da luz, não é? É a mesma ideia. Então Deus é que é o dono de tudo. Vamos ver. As passagens revelam-nos um aspecto fundamental de Deus em nós. É que Ele é a fonte de todos os bens.
Na oração de louvor, David reconhece: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu os damos. Nós damos a Deus do que é dele. Nós costumamos dizer em relação às pessoas quando morrem, não é? De Deus veio para Deus volta. Pois é, e tu também vais ser assim. Isto é teologicamente profundo. Deus não precisa do nosso ouro ou dos nossos sacrifícios, mas Ele deleita-se com a retidão ou na retidão do nosso coração. Vemos também um Deus que, mesmo perante o pecado de David, revela-se o quê? Misericordioso. Quando David tenta escolher o castigo, ele diz: caiamos nas mãos do Senhor, porque a sua misericórdia é grande. E no momento em que o anjo ia destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se do mal e mandou parar a mão destruidora. Deus prefere o altar do sacrifício e do arrependimento a uma mão punidora, castigadora. Então somos chamados do medo a ir à generosidade. Aqui ou em qualquer lugar onde estejas a ouvir, como é que isto nos toca? Tal como David recenseou o povo, nós vivemos a tentar contar e controlar tudo. Queremos segurança nos números, na conta bancária, nos sucessos, nos prodígios, nas admirações, nas pessoas que nos batem palmas. Mas a Escritura avisa-nos hoje: quando tentamos ser donos da nossa vida, em vez de administradores, servos dos dons de Deus, o nosso coração endurece. A grande pergunta então para nós hoje é: tens o coração inteiro ou tens um coração dividido? David, mesmo com os seus erros, manteve um coração capaz de se converter e de dar generosamente. Ele diz uma coisa incrível quando vai comprar o terreno para o altar. Ele diz assim: não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. E acontece muitas vezes isto, as pessoas dizerem assim: vou à missa e não recebo nada. Pois tu não vais, quando vais à missa e não recebes nada, para já tu recebes uma coisa, porque a missa tem um valor por si próprio, mas tu também muitas vezes não recebes nada, ou sentes que não recebes nada, porque não puseste lá nada. Olha, para já deve ter sido um forreta no ofertório. Mas mais do que isso, o ofertório não é só as moedas, espero mais as notas, não é? Que nós pomos na missa. O ofertório é como é que nós somos capazes também de oferecer o nosso coração, as nossas lágrimas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Como é que eu sou capaz de me oferecer a Deus? Então os sacrifícios custam? Claro que custam. Olha uma mãe para cuidar dos seus filhos. Custa, mas como faz por amor, quase que aguentam tudo, não é, mães? Então isto é um desafio para nós. A nossa entrega a Deus é feita apenas do que sobra, ou somos capazes de dar com alegria alguma coisa que nos custa e que nos compromete? A verdadeira fidelidade vê-se nas provações. E talvez tu possas estar a passar por uma noite de choro, aquilo que chamamos uma noite escura, como diz o Salmo, mas lembra-te, a fidelidade não é sentir-te bem sempre. A maior parte das vezes até as personagens bíblicas não se estão a sentir assim muito bem, não é verdade? E na tua vida é igual. Mas é o quê? É não sentirmos bem sempre, mas confiarmos que a mão de Deus nos sustenta mesmo quando falhamos. A nossa natureza inclina-nos ao egoísmo. Chamamos na igreja a tríplice concupiscência: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É só virarmos para nós próprios, para o nosso umbigo, passamos o rei da nossa avenida. Mas pela graça nós podemos tornar generosos e adotar aquela atitude de Jesus, e de David algumas vezes, mas de Jesus, quando ele vem para servir, quando ele vem para se ajoelhar e lavar os nossos pés. Terminamos então com uma certeza: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem com a manhã. Pá, é lindo isto. O meu convite hoje para ti é este: levanta comigo o coração para o Senhor, faz uma pausa agora e entrega ao Senhor tudo aquilo que tens estado a tentar controlar sozinho. Senhor, esvazia-me de mim e enche-me de ti. Senhor, entregue todo o meu coração. Senhor, que eu não seja alguém que controla tudo sozinho, mas ajuda-me a servir-te com o coração inteiro e alegre. Que eu aprenda com este episódio deste podcast a elevar-te o meu coração todo, a entregar-te todas as minhas angústias, o que é bom, o que é mau, o que é sombrio e o que é luz. E que reconheça que tudo vem de ti e a ti volta, porque tudo o que faço só valerá a pena e só será fecundo se for para a tua maior glória. Amém. Espero ver-te amanhã, aqui, como hoje e sempre. O Senhor te abençoe e te guarde todos os dias da tua vida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos hoje o segundo livro de Samuel e o primeiro livro das Crónicas. Temos 2 novos livros amanhã. Continuamos neste grande período da realeza. Um abraço em Cristo. Até amanhã.